A nossa busca por Deus, a nossa procura por Deus, não é para o lado de fora. Eu quero fazer menção da palavra do Senhor em Lucas 17, a partir do verso 20, que diz assim: certa vez, tendo sido interrogados pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, tampouco se dirá, aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. Em outra tradução, em outras, ele vai dizer que o reino de Deus está dentro de vós. Eu quero que vocês guardem essa tradução. Repete para quem está do teu lado: o reino de Deus está dentro de vós. Tampouco se dirá, aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês, ou dentro de vocês. Senhor, nós te louvamos, porque o Senhor é Deus e não há outro. Mais uma vez, Deus, a tua palavra será ministrada de forma não cantada como foi, mas será ensinada. Assim como o teu Espírito foi com a palavra cantada, também seja com a tua palavra ensinada. Que nesta noite, vidas possam sair daqui meditando no profundo da sua palavra. Que haja cura, que haja renovação, no poder do nome do Senhor Jesus. E a igreja diz: graças a Deus, Baruch Hashem. Eu tenho hoje como tema dessa mensagem pergunta assim para quem está do seu lado, quem está do outro: como eu encontro Deus? A Bíblia Sagrada deixa claro, e esse é um questionamento, claro, que eu não vou conseguir, irmão, trazer para os senhores. Talvez eu tenha que fazer uma série para que a gente possa amadurecer esse tema, porque ele é um pouco complexo, mas ele é bem interessante. Falamos aqui sobre intimidade, compromisso. Hoje foi falado sobre maturidade e responsabilidade. E nesse momento eu quero justamente levar aos vossos corações sobre esse tema e sobre um subtema que profundidade gera unidade. A Bíblia fala que na igreja primitiva o Espírito Santo levou aqueles homens e aquelas mulheres, aqueles jovens, adolescentes, a uma profunda unidade. Era um coração, era uma mente, era um desejo. Então eles eram um com o todo. Você pode gravar isso, eles eram um com o todo. Então, dentro desse cenário, Jesus ele está justamente preparando os discípulos para esse momento que viria. Então eles querem saber onde está o reino de Deus, porque assim que Jesus se manifesta com o seu ministério, Jesus ele já chega dizendo, chegando dizendo: é chegado o reino de Deus. João anunciava: o reino de Deus está próximo. Mas Jesus chega chegando dizendo que o reino de Deus chegou. Agora eles querem saber onde está esse reino de Deus que eles não conseguem ver. Jesus ele vai fazer justamente essa declaração: o reino de Deus, você nunca vai ver ele ali ou acolá, porque o reino de Deus está dentro de vós. Jesus estava fazendo menção, assim, quando
como você prepara uma massa. Quem sabe fazer bolo, levanta a mão e dá glória. Você vai entender então, quando você está preparando uma massa para fazer bolo, um dos ingredientes que você coloca dentro é o fermento, e ele desaparece no meio da massa, sem que você veja, sem que você perceba. O fermento está lá no interior e ele que vai fazer o crescimento da massa, sem que você possa ver. Jesus está fazendo essa alusão para que eles pudessem entender que assim é o reino de Deus, que o reino de Deus ele não está fora, o reino de Deus ele está dentro, porque ele quer fazer que aquele que a mantém em seu interior possa crescer, para assim glorificar o nome do Senhor. Alguém comigo? Então Jesus está fazendo essa alusão, trazendo esse entendimento, para que o povo de Deus começasse a entender a dimensão do reino de Deus. E o que significa esse reino de Deus dentro de nós? Ou seja, ele vai começar a se manifestar em um coração regenerado, em um coração transformado, em um novo ser pela palavra de Deus. E aí, como eu pergunto aos senhores, como nós encontramos Deus? Nós acreditamos que podemos encontrar Deus nos montes, que podemos encontrar Deus nas vigílias, nas madrugadas. Foi isso que nos foi ensinado. Mas tudo isso não é uma verdade plena. Tudo isso não é a plena verdade que nós precisamos entender e conhecer. Em primeiro lugar, eu quero que vocês, em poucas palavras, eu vou resumir tudo aqui, que vocês possam compreender que Deus, ele não está do lado de fora. Quando você crê na palavra do Senhor, o Espírito Santo te convence do pecado, da justiça e do juízo. E uma vez que isso acontece, o Senhor, pelo Espírito Santo, ele vai se esconder dentro do seu coração. A Bíblia Sagrada nos traz uma pista muito bonita, quando lá em Gênesis, o Senhor olha para todas aquelas trevas que estavam dentro da terra, no interior da terra, e ele diz uma palavra: haja luz. E pasmem os senhores, a luz saiu de dentro das trevas para trazer uma nova beleza, trazer uma nova forma para a terra que estava destruída. Tem alguém comigo aqui de verdade? E essa é a pista que Deus nos dá para se fazer dentro de nós e entender que a nossa busca por Deus, a nossa procura por Deus não é para o lado de fora. Alguém comigo de verdade? Mas pastor, como assim? Isso é loucura. Isso é heresia. Calma, respira. Eu vou dar uma pista. Se lembra das 10 virgens? O que as 10 virgens tinham na mão? O que elas tinham? Lamparinas. E o que diz a palavra sobre lamparinas? Alguém lembra? Elas são lâmpadas e luz. Então, a lamparina faz alusão à palavra de Deus. A palavra de Deus. Você vai observar que 5 delas tinham uma lamparina e elas estavam acesas. Durante algum tempo, algumas lamparinas se apagaram. Eu já disse aos senhores que o maior perigo e o maior problema para aqueles que creem em Deus, estar na presença de Deus, é o tempo. O tempo na presença de Deus é o nosso maior inimigo. Porque muitas das vezes nós não vivemos o tempo cronos. Nós não vivemos, pastor, mas o que é o tempo cronos? O tempo cronos é o tempo real. É o tempo de Deus. E o que significa esse tempo de Deus? Veja,
É um tempo que precisa levar a nossa consciência, elevar a nossa consciência em direção ao ideal do ser humano. O tempo Cronos é esse tempo. É um tempo que não nos deixa parado. É um tempo que nos faz nos movimentar, crescer em todo o tempo. Pastor, eu não entendi. Tá, eu vou dar um exemplo. Você encontra uma pessoa e você então bate um papo com ela e você analisa ela, agora está falando o psicólogo, e aí você analisa a personalidade dela e você detecta que ela tem isso e isso na sua personalidade, ela tem isso e esses defeitos, e isso na vida dela. Então, ela tem todos esses problemas, ela tem todas essas dificuldades na sua personalidade, no seu caráter. Tudo bem, você orienta ela e vai embora. 10 anos depois, você volta, encontra com essa pessoa. E aí você vai fazer uma análise profunda, e você vai sentar com ela, e você vai conversar com ela, e aí você descobre que ela continua, 10 anos depois, apenas o tempo cronológico passou, não o tempo real, apenas o tempo biológico. Ela está 10 anos fisicamente mais envelhecida. Ela está 10 anos biologicamente envelhecida, mais velha. Mas você observa que a consciência dela não se elevou. Ela continua com os mesmos defeitos, ela continua com as mesmas qualidades, nada mudou. Isso prova que ela não viveu o tempo real, ela não viveu o tempo Cronos, o tempo de Deus, que é um tempo em que Deus deseja que a gente viva, porque isso é o viver para Deus, e nesse viver a gente eleve a nossa consciência para o ideal do ser humano. Então, esse é o maior perigo para nós que estamos na presença de Deus. É quando 10 anos, agora me desculpem, por favor, não estou ofendendo ninguém. Não estou ofendendo. Você está 10 anos casado, mas 10 anos essa pessoa continua da mesma maneira, com o mesmo defeito, falando as mesmas coisas. Já não era para ela estar vivendo o tempo Cronos, ela ter se observado e já ter se transformado, já ter evoluído, já ter amadurecido, já ter se tornado uma outra pessoa e uma pessoa melhor. Alguém comigo? Alguém comigo de verdade? Quando isso acontece, é porque nós não estamos vivendo o tempo Cronos, estamos vivendo o tempo relógio, não o tempo de Deus, o tempo que deseja que a cada dia nós venhamos a nos aproximar dele, do todo. Essa parte precisa se aproximar do todo, porque cada vez que essa parte se aproxima do todo, eu vou tomando a forma do todo, as características do todo, a performance do todo. Eu começo a pensar como todo, eu começo a falar como todo, e eu começo a agir como todo, porque eu estou me aproximando do todo. Essa parte está vivendo o tempo Cronos, o tempo estabelecido por Deus para levar a minha consciência até a presença de Deus. Tem alguém comigo de verdade? Então, por isso eu digo que esse é o perigo para todos aqueles que estão na presença de Deus. E por que eu estou dizendo que é necessário que a gente se aprofunde dentro de nós para encontrar essa parte? Precisa se aprofundar com a lamparina, com a palavra de Deus que já está dentro de mim, dentro de você, e começar a deixar que essa palavra, essa luz, olha, essa pequena parte, essa luz pequena, te direcione para a luz maior que já está dentro de você. Deus não está do lado de fora, Deus já está do lado de dentro. Para aqueles que creu, para aqueles que confessou e para aqueles que meditam nessa palavra dia e noite,
aqueles que estão lutando para obedecer, Deus não está do lado de fora, Deus está do lado de dentro. Deus só está do lado de fora para aqueles que estão negando a sua verdade, para aqueles que não estão perseverando pela sua verdade. É por isso que em Apocalipse vai dizer, 17:20, que Ele está à porta e bate. Mas para aquele que crê, para aquele que luta e luta para perseverar, Deus está do lado de dentro. Como eu encontro esse Deus? É aquela lamparina que não pode estar apagada. É aquela chama que não pode estar apagada, porque essa pequena luz, ela quer te guiar para dentro, para você se encontrar com a luz maior que já está dentro de você. E essa luz maior, que é o todo, que chega a essa pequena parte, vai começar a te ensinar como você deve conduzir os seus pensamentos, como você deve conduzir seus sentimentos, como você deve liderar seus comportamentos para testemunhar do lado de fora aquele que está do lado de dentro. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor. Esse é o segredo do Evangelho. Você já viu quando uma pessoa tem mau testemunho? O que ela está testemunhando? Está testemunhando o que está dentro. E quem é que está dentro? E o que Deus deseja é que nós venhamos a mergulhar dentro de nós, para que através dos ensinamentos do todo, essa pequena parte comece, pela palavra do Senhor que ilumina o meu interior, a fazer com que a luz, que é Deus, que é o todo, comece a refletir, a tomar, a sucumbir às trevas no meu interior, até que eu me torne uma luz perfeita, que glorifique o nome do Senhor, sabe, que tenha uma mente renovada, sentimentos transformados, percepção apurada, para que eu me torne um homem espiritual, uma mulher espiritual, um jovem espiritual. Isto significa que eu me encontrei com o todo. Essa pequena parte mergulhou e foi no profundo e se encontrou com o todo, e esse todo começa a ensiná-lo pela palavra que já está dentro do seu coração. Alguém comigo mesmo? Alguém está entendendo? Isso é loucura, tá? Isso é loucura. Alguém já ouviu falar do conto do fio da prata, da pérola e o fio da prata? Não, né? Não, porque isso é coisa de doido. Andrea Blavatsky dizia, no seu século XIX, era uma cristã fervorosa. E ela dizia assim, deixa eu ver se eu me lembro, tá? O homem é a imagem e a semelhança de Deus, assim como uma gota de água é a imagem e a semelhança do oceano. Olha o que ela diz. O homem é a imagem e a semelhança de Deus, assim como uma gota é a imagem e a semelhança do oceano. Mas observa que ela vai mais profunda quando ela diz assim: mas quando alguém está lavando, joga água para o alto, ela cai, essas gotas de água caem na lama, e você não consegue mais ver se tem água ali, parece tudo lama. Aí ela disse assim: se eu puder separar toda essa terra, toda essa sujeira, dessas gotas de água, o que sobrar será a imagem e a semelhança do oceano. Alguém entendeu? Alguém entendeu? Se nós começarmos a mergulhar dentro de nós, e por essa palavra começar a separar o que não é humano, e jogando o que não é humano para lá, o que não é humano para cá, o que restar vai ser a imagem e a semelhança de Deus. Alguém comigo? Então fala, é por isso que você é melhor do que pensa ser. Fala para essa pessoa, em nome de Jesus, libera. Você é melhor do que pensa ser por isso. Talvez como gota d'água, muitas coisas grudaram em você.
mas a palavra de Deus vai te limpando, e você vai olhando para dentro, e vai se purificando, e aí vai sobrar, tu vai ver, você vai encontrar-se com todo, e a imagem e semelhança de Deus é a única coisa que vai restar em você. Quem pode dar um glória ao nome do Senhor? Por isso você é a melhor coisa que Deus já criou. Por isso que nós precisamos não olhar para fora, mas pela palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus, porque quando você ouve, ela entra, e quando ela entra, ela é a luz que ilumina o caminho, para você mergulhar dentro de você, e começar a negar a si mesmo, e começar a ser guiado por essa luz, e caminhar não para fora, mas para dentro, e assim encontrar-se com o Todo-Poderoso. E eu vou falar sobre o fio da prata, encerro, os músicos podem subir. Havia um colar de pérolas, com um fio de prata que unia todas elas. E esse colar de pérolas, todas elas ficavam se degladiando. Uma queria sobrepor a outra: eu sou mais bonita do que você. Eu sou mais bela, eu estou na direita, eu estou na esquerda, você... E aquela coisa. Todas elas nunca se uniam, todas querendo se impor uma sobre a outra. Uma delas, insatisfeita com aquilo, se separou e ficou mergulhando dentro de si, não queria mais olhar para fora. E ela, olhando para dentro de si, ela conseguiu enxergar algo. Ela só conhecia uma substância, que era a pérola. Ela nunca conheceu outra substância, só a pérola. Mas ela, olhando para dentro de si, deixando aquela confusão do lado de fora, ela conseguiu enxergar o fio de prata dentro do seu interior. E quando ela descobre que tem algo lindo dentro dela, diferente, que ela nunca tinha visto, ela tenta passar para as outras, mas ninguém está dando muita atenção. Então ela se volta novamente para dentro de si mesma. E ela continua querendo descobrir o que é aquilo. E ela, nesse inteirinho, ela olhando para dentro de si, ela consegue observar um detalhe. Aquele fio de cobre não só passava dentro dela, mas passava pelo interior de todas as outras pérolas. As outras só não tinham consciência disso. E ela só passou a ter, porque passou a olhar para dentro de si. Tem alguém comigo aqui? Fala para o teu irmão. Todos nós temos o mesmo Espírito. Todos nós temos a mesma unção. Todos nós temos a mesma promessa. Talvez é você que não está olhando dentro para você, de você mesmo, para enxergar essa grandiosidade. Está tão preocupado olhando para fora, pelas pedradas, pelas acusações, pelas picuinhas, que você está esquecendo de olhar para dentro e ver a beleza que habita dentro de você. Dessa grandiosidade que é o Espírito Santo, que é o Deus Todo-Poderoso, que sonhou em habitar em você, que planejou morar em você, que tem prazer de ter você como tabernáculo, de ter você como casa espiritual, mas você não está conseguindo valorizar isso, porque grande é a sua luta do lado de fora, grande é a sua guerra do lado de fora. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor. Eu quero que neste momento você compreenda isso. Há algo lindo dentro de você, que você só vai encontrar quando você der um mergulho bem profundo pela palavra de Deus dentro do seu coração. Observa, eu sou um homem de lábios impuros e que habito no meio de um povo de impuros lábios. Está conformado com isso. Está olhando para o lado, está olhando para fora e está vivendo isso. Até que ele põe o pé no Santo dos Santos. Quando ele põe o pé no Santo dos Santos, que ele está professando isso, ele não percebe, mas ele já está fazendo um mergulho dentro de si mesmo. Ele já começou a conhecer suas falhas,
suas fraquezas e onde ele precisava melhorar e mudar. E quando ele põe o pé no Santo dos Santos, que a glória de Deus se manifesta, e ele vê o trono de Deus e a promessa de Deus, então ele sai de lá completamente transformado, porque aquela pequena parte teve um encontro com o todo, e o todo lhe revela os segredos do vosso coração. Tem alguém comigo aqui? Esse é o segredo do Evangelho. Outra coisa, você lembra de Ana? Ficou quase 24 anos orando. E o milagre só aconteceu quando ela mergulhou dentro de si mesma e viu algo que a impedia de alcançar o milagre. Era um desejo do seu coração de ter para ela. Né, Ana? Ela queria um milagre de Deus para ela. E quando ela mergulha, ela para e fala assim, um dia, ela fala: se tu me deres, entregaria a ti. O encontro que ela teve consigo mesma, com a vaidade do seu coração, que estava escondidinho lá, mas o mergulho fez ela enxergar o impedimento da vitória dela, o impedimento do milagre dela. E quando ela, nesse mergulho, encontra, ela declara, e ela diz: se tu me deres, eu te devolverei naquela mesma noite. O milagre aconteceu. Se coloca sobre os teus pés e declara para essa pessoa que está do teu lado: nós precisamos viver em unidade. Sabe o que esse conto da pérola declara? Declara que enquanto eu não reconhecer Deus na sua vida, eu não me torno um com você. Você sabe por que não existe unidade na igreja? É porque eu não te reconheço como servo de Deus, como filho de Deus, como amigo de Deus. A gente fica sempre achando que é melhor em alguma coisa, querido, e aí a gente não reconhece que há um fio de prata passando por mim e por você, que nós todos temos a mesma coisa. Todos nós somos filhos de Deus. O mesmo Deus que habita aqui é o mesmo Deus que habita ali, que habita acolá. Ah, mas ele caiu, é problema de Deus. Deus escolheu habitar, é dele, para a glória dele. Oh! Bate no ombro dessa pessoa e fala: você está entendendo que Deus é contigo? Mas pastor, eu estou caidinho. Cara, vai se entender com Deus. Eu reconheço que Deus é na tua vida, assim como era na vida de Davi. Glória seja dada a Deus pela tua vida.